Queridos, hoje temos uma palavra, vamos começar com uma série de palavras que tem como título o princípio da honra. Eu não sei de quantas palavras vamos ter nessa série de mensagens que o pastor Luiz está fazendo, né? Então, mas essa daqui é bombástica. Desde quando eu peguei para estudar que eu estou... E Deus vai dando revelação, Deus me deu uma revelação aqui que eu disse, meu Senhor da glória, e quando é assim, eu quero logo repartir com alguém, aí eu começo a ligar para o povo, né, para as mulheradas lá das filhas de Ana, eu ligo, tu nem sabe o que Deus falou comigo, falou isso assim, 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 e aí ela, glória, e já passa para outra, então já fica aquela coisa assim, aquela catarreira santa no telefone, não sei se vocês conhecem isso. Então, amadas, a palavra hoje tem como título o princípio da honra. Antigamente, nas igrejas, nós tínhamos muito o hábito de honrar as pessoas. Era honra e vinha outras coisas que nós costumávamos fazer, estar junto com os pastores, nos conhecendo melhor, e com os irmãos, fazia muita comunhão com os irmãos. Eu morava numa casa bem ali, logo tinha uma mesa enorme de mármore, então lá em casa só vivia cheio, era café da manhã, era almoço, era jantar, e eu tinha muitas árvores na rua, aí botava a mesa debaixo das árvores, e lá tinha muita comunhão. Então, a igreja foi perdendo isso. A igreja foi perdendo isso. Hoje, se você vai honrar alguém, você é taxado de puxa-saco. Né? Fulano é puxa-saco. Já está lá lavando os pés dos pastores, fazendo isso, fazendo aquilo. Então, se você quer honrar alguém, às vezes você faz até bem escondido, né? Escondido, talvez. Antigamente nós fazíamos dentro da igreja, no púlpito, no Dia das Mães, no dia depois do Dia das Mães, nós honramos a pastora Miriam, mas foi lá no púlpito. Quem quiser nos chamar de puxa-saco, chame, mas eu estou fazendo o que Deus quer que façamos. Então, nós vamos ver sobre honra. Às vezes perdemos a noção de honra, do que é honra, mas agora nós vamos tocar nesse assunto por alguns domingos, né? Então, honrar. O que é honrar alguém? É um princípio incondicional, inegociável, uma das chaves que, se quisermos receber mais de Deus, precisamos honrar. Quer receber mais de Deus? Honre. Honre as pessoas. Honre alguém que já lhe prestou tanto benefício. Aí, isso aqui eu até marquei aqui para sobressaltar, que o pastor Luiz colocou. A maior recompensa da honra não está no que ganhamos quando somos honrados, mas a maior recompensa está no que nos tornamos. Olha que profundo. A maior recompensa da honra está naquilo que nos tornamos. Como assim, irmã Lourdinha? Nos tornamos uma pessoa melhor. Quando alguém nos vê que deseja nos honrar, ela percebe que nos tornamos uma pessoa melhor. Nos tornamos alguém que melhorou, porque a Bíblia diz o quê? Aquele que pecava não peque mais, aquele que gritava não grite mais, aquele que adulterava não adultere mais. Ela manda, ordena que venhamos a deixar o pecado, a vida velha, o homem velho para trás. Então, quando nós deixamos isso para trás, nós nos tornamos o quê?
Nova criatura. Nós andamos como Deus fala que nós devemos andar lá no livro de Romanos, em novidade de vida. Quando nós mudamos de vida, nós andamos em novidade de vida. Uma coisa nova a cada dia, fresquinho que Deus nos dá a cada manhã. Então, quando a pessoa reconhece que nós precisamos ser honrados, nós precisamos honrar fulano. Isso significa que você mudou de vida. E as pessoas estão vendo a sua mudança. As pessoas estão vendo a sua nova reputação. As pessoas estão vendo como você está se portando. As pessoas estão vendo como você está se vestindo. Isso é tremendo demais. Eu achei isso tão profundo. A maior recompensa da honra não está no que ganhamos quando somos honrados, mas está em que nos tornamos. Eu me tornei uma Lurdinha melhor. E o meu caminhar, o teu caminhar, meu irmão, minha irmã querida, é para isso, é para cada dia nos tornarmos pessoas melhores. Aquilo que fazíamos, não vamos mais fazer. Vamos andar em novidade de vida. Então, às vezes eu creio que você já ouviu esse termo assim, olha. Fulano era um homem honrado. Fulano era um homem honrado. Que significa que ele era um homem íntegro. Ele era um homem que tinha porte, que tinha educação, que tinha respeito, que tinha o temor a Deus. Quando você ouve o termo, isso é uma mulher honrada, é uma mulher que se dá respeito, é uma mulher que anda como a palavra diz, ordena que é para andar. Nós temos todo um manual, e às vezes nem lemos o manual, nem sabemos o que o manual diz, como devemos nos portar. Então, o que é honra? Vamos ver uma definição bíblica do que é honra. Honra vai além da obediência, é reconhecer o valor e dar o devido respeito a alguém. Isso é honra. A palavra honra vem do hebraico, que significa reconhecer. Olha, isso aqui é tremendo também. A palavra honra no hebraico significa que nós temos que reconhecer o peso de uma pessoa. Eu não estou falando de peso de fofo, de fofa, não. Estou falando de caráter. Alguém que tem um caráter impecável. Essa pessoa tem um peso na sociedade, tem um peso aonde ela anda. As pessoas que fazem malignidade não têm coragem de fazer na frente dessas pessoas. Essa pessoa tem um peso e as pessoas reconhecem esse peso e reconhecem a sua autoridade. Olha que coisa profunda, eu não sei de onde o pastor Luiz tirou isso. Reconhece o peso dessa autoridade. Honrar é tratar com dignidade. Honrar é ouvir com atenção. Honrar é obedecer com respeito. É obedecer com admiração. Eu admiro tanto fulano. Quando está falando, olha, eu tive um professor, meu professor Marcelo Oliveira, quando eu fiz o Instituto Bíblico, que eu fiz com ele, meu Deus, quando o professor Marcelo falava, eu já vinha com o caderno e a caneta, e ele não queria que nós anotássemos.
Se a gente baixasse a cabeça para escrever alguma coisa, ele batia. Olhe para mim. E todo mundo levantava. Então, eu tenho esse caderno até hoje. Ele falava e eu não deixava de olhar para ele, mas eu só ia anotando, era letra por cima de letra. Chegava em casa, eu ia decifrar. Porque coisa importante ele ensinava. Aprendi coisas com o pastor Marcelo que nunca ninguém me ensinou. Um homem cheio do Espírito Santo. Ensinava coisas preciosíssimas para nós, quando fizemos o Instituto Bíblico. Então, a honrar é tratar com dignidade, é ouvir com atenção. Às vezes a pessoa está pregando, está falando, aí as pessoas estão... Conversa com uma, conversa com outra. Agora eu não sei porque é raro eu ficar lá atrás, mas as pessoas vêm com celular. Pastor pregando e as pessoas no celular. Eu não acredito que não pode esperar 5 minutos, 1 hora e meia para ver suas mensagens. Então, isso é falta de respeito com quem está pregando, com quem está falando, com quem está admoestando, com quem está tentando fazer você ouvir. Obedecer com respeito e admiração. Se eu tenho admiração com alguém, eu quero ouvir. Eu ficava desse jeito quando eu largava a caneta. E às vezes ele diz, gente, olha, nós vamos passar meia horinha. Tudo bem, não tem problema algum de passar meia hora, 1 hora, a tarde inteira, se fosse possível. Era muito especial aquele professor. Então, queridos, honra é isso. Olha outra coisa preciosa que o pastor Luiz colocou aqui. Os grandes honram. Os medíocres murmuram e têm inveja. Meu Deus, que coisa mais profunda. Os grandes, está falando de quem tem um caráter bom, um caráter equilibrado. Eles, essas pessoas que honram, elas, o que elas fazem? Elas honram as pessoas. Tem honra com quem está falando, com quem está trabalhando, com quem está lidando, com quem está servindo. Elas honram. Mas os medíocres, o que não tem assim, nada na cabeça, eles murmuram, ai, está demorando demais esse negócio aí. Não. Você sabe, queridos, que a pior coisa para a gente que prega, parece que não está nem tchum, levanta, vai saindo, dando as costas. Esses dias eu estava ouvindo uma palavra de um pastor da Coreia, não era o Davi Yong-Soo, não era ele, era um assistente dele. E ele dizendo que ele não entende os brasileiros. Que ele veio no Brasil para um culto, as crianças correm o tempo todo na igreja, as pessoas levantam para beber água o tempo todo, as pessoas levantam para ir no banheiro o tempo todo, as pessoas conversam umas com as outras, ficam no celular, mas não prestam atenção na palavra. Eu estava vendo na TV, mas fiquei com vergonha de ser brasileira nessa hora. Eu amo a minha pátria e a minha nação, mas tem coisas que só no Brasil acontecem, né? Porque isso é desrespeito. Numa sala de aula, quando o professor está ensinando, que os alunos ficam passando bilhetinhos, uns para os outros, conversando, mexendo no celular, isso é desrespeito. Então, aqui o pastor Luiz falou, os grandes honram, os medíocres murmuram e invejam. Murmurando, falando mal da vida dos outros. Ah, tu viste fulano? E olha, os medíocres,
eles arranjam facilmente muitos seguidores. Os invejosos, a Bíblia diz o quê? Que a inveja é o quê? A podridão dos ossos. A Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos. Porque eu estou em pé aqui, o que está me colocando de pé, me sustentando? O meu esqueleto, meus ossos. Então, se os meus ossos apodrecem, nada vai ficar em pé, tudo vai acabar, tudo vai desmoronar. E a inveja é que faz isso. A inveja apodrece a pessoa. A inveja, você pode ver as pessoas que... Tem umas pessoas que parece que atraem a inveja dos medíocres. Tem inveja de quem trabalha, tem inveja de quem ganha bem, tem inveja de quem se veste bem. Olha, fulano já comprou uma roupa nova, tu viste? Por que não trabalha para comprar também? Olha... O invejoso, ele arranja adeptos facilmente. A pessoa que tem um espírito imundo de inveja sobre ela, que alguém fica com o olho em cima, elas ficam desmotivadas, elas ficam, parece que estão sempre cansadas, elas ficam sem ânimo, sem vigor. Ai, estou cansada, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu estou tão cansada, só vivo cansada. Espírito imundo de inveja. Porque há uma grande diferença entre o invejoso e o... Pronto, fugiu agora a palavra. Né? O invejoso, ele não quer o que a pessoa tem, não. Ele adoece se alguém está prosperando na frente dele. Ele não aceita a prosperidade, o caminhar com sucesso de alguém. O invejoso quer matar aquilo que você tem. Essa é a grande diferença da inveja para a cobiça. A cobiça, eu quero tanto, né? Esse vestido está tão lindo, eu quero um, mas eu só quero se for igualzinho a esse. Isso é uma cobiça. Mas a inveja não é assim. Não, ela não pode ter esse vestido. Eu tenho que dar um jeito de acabar com esse vestido. Está matando a pessoa. A inveja é a podridão dos ossos. É isso que a palavra de Deus diz. E só quem tem inveja são os medíocres. Pessoa que é grande, que tem um equilíbrio emocional, espiritual, físico, ela não tem inveja de ninguém. Ela pensa, eu sou capaz de ter um bom caráter, eu sou capaz de caminhar com sucesso. Romanos 13, 7 diz assim: portanto, daí a cada um deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor, com que vos amei uns aos outros, porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Isso é Deus falando. Honrar é reconhecimento e estima que se ganha pela conduta digna e pela prática de valores que a pessoa tem. Tem pessoas que têm valores, jamais ultrapassa aquela linha de valores. Esses são os grandes, que não ultrapassa aquela linha de valores. Os medíocres se vendem por qualquer preço. Sabe, quando Lúcifer morava no céu, ele era lindo. A Bíblia fala, aqui em Isaías, que ele era lindo. Ele era o líder da adoração ao Senhor. Quando ele abria a boca para louvar a Deus, no seu corpo era incluído todos os instrumentos musicais.
Quando ele abria a boca para adorar a Deus, todos os instrumentos tocavam ao mesmo tempo. Tem inveja de quê? Se ele era tão maravilhoso dessa forma. Se ele era tão tremendo. Mas ele queria ser igual a Deus. Ele queria receber a adoração que Deus recebia. E ele, para você testar se alguém é medíocre, se você quer testar se alguém é invejoso, se alguém gosta de alguma coisa que não deve, você testa. Soubestes da... Está sabendo? De quê? Aí eu faço como o meu vizinho. Aí o carinho dói do cabeção dele. Porque ele quer saber o que é, que novidade é essa. E foi assim que Satanás ganhou 1/3 dos anjos, que quiseram se rebelar contra a autoridade de Deus. Caíram, foram jogados por terra, foram destruídos, destronados do céu. E olha, é por É por isso que Satanás odeia a igreja. Satanás odeia a igreja porque aquilo que Deus tinha dado a ele, o líder da adoração ao Senhor, o líder de louvor, adoração, rendição diante de Deus, era dele, foi dado para ele, mas ele pisou na bola, ele queria, invejou o nosso Deus e foi jogado por terra. E aí o Senhor tirou dele, arrancou toda a autoridade da adoração e deu para você, deu para a igreja. Por isso que ele nos odeia. Quando começamos a adorar, louvar, engrandecer, sempre ele se levanta. Sempre. Porque ele pensa que ainda pode. Ela tem o que é meu, não? Era seu, você teve inveja, você pisou na bola, você foi jogado por terra. O teu nome agora é demônio. Então, queridos, uma pessoa com honrada, é aquela que se esforça para agir sempre com integridade. É aquela que se esforça para cumprir seus deveres com uma pessoa com uma boa reputação, com uma reputação positiva. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim, não, irmã Ludinha, eu não me importo com o negócio de reputação, não. Não estou nem aí para quem fala mal de mim. Eu disse, você está errado. Era um pastor. Eu disse, pastor, você está errado. A palavra não diz isso, não. A palavra diz que nós devemos ter uma boa reputação. A palavra diz isso para nós. A palavra diz, mais vale o bom nome do que muitas riquezas. O que é isso? Você precisa ter uma boa reputação. Você precisa. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas. É isso que Deus fala para nós. Então nós temos que zelar pelo nosso nome, pela boa reputação, e ser um homem de uma excelente reputação, e ser um homem de honra, e ser uma mulher de honra, uma mulher de Deus, que busca Deus, que é íntegra, íntegra no seu andar, íntegra no seu falar, íntegra no seu vestir. Nós somos exemplo, nós somos filhos de Deus. Deus criou todas as coisas, mas nós fomos o único ser que Ele deu a sua imagem e semelhança. Nós, no Espírito. Por isso que nós devemos ser
íntegro em todas as coisas. A quem a Bíblia diz que devemos honrar? Honrar em primeiro lugar a Deus. A Deus nós devemos honrar em primeiro lugar. Adorar, como honramos a Deus? Adorando e obedecendo os seus mandamentos. A honra a Deus inclui gratidão por suas bênçãos. Eu sou grata pelo que Deus me dá. Eu sou grata pelo que Deus me fez em mim. Eu sou grata porque o Senhor me tirou lá da macumbaria, lá do lamaçal do pecado e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Eu sou grato pelo que Ele faz por mim, me dá vida, respiro. Eu estou ensinando minha neta Carolina a orar. Ontem, pela primeira vez, eu estava orando em línguas, aí ela olhou para mim e disse: "O que é isso, vovó?" Eu disse: "Eu estou orando em línguas." "O que é orar em línguas?" Eu disse: "É a língua dos anjos." Aí eu fui explicar para ela. Aí ela disse assim: "Vamos orar." Ela diz assim: "Eu oro, você repete." Tá bem. Aí ela ora, eu fico repetindo o que ela diz. Aí, depois eu disse: "Agora a vovó vai orar e a minha filha repete." Tá bom. Aí eu disse: "Querido Jesus..." Não, tá errado, vovó. Você precisa dizer assim: "Precioso Jesus." Aí eu repito: "Precioso Jesus." Tem que ser a palavra que ela quer. Agora, ontem ela quer aprender a orar em línguas. Então, hoje ainda vou ensinar para ela mais quando eu chegar em casa. Então, queridos, nós somos gratos a Deus pelas suas bênçãos sobre nós. Honrar a Deus é confessar nossos pecados. Eu confesso os meus pecados a Deus como eu devo. "Ah, Senhor, olha, se eu pequei, me perdoa." Que se pequei nada, meu querido. Pecado tem nome. A gente sabe quando peca, sabe quando pratica o pecado, sabe o que é abominação diante de Deus. "Senhor, eu pequei. Pequei contra ti, somente eu pequei. Eu cometi esse pecado." Pecado tem nome. Cada um deles tem nome. Temos que confessar a Deus. É igual quando vamos pedir perdão muitas vezes para alguém: "Olha, se eu te magoei, me perdoa." Não, se eu te magoei, não. "Meu irmão, eu pequei contra ti. Eu fiz isso com o Senhor, com você." Esse é o verdadeiro perdão. Esse é o verdadeiro confessar a sua falha, o seu pecado. Então, eu honro a Deus quando eu busco viver de acordo com a sua vontade para a minha vida. Eu honro a Deus quando eu faço isso. Segunda pessoa que eu devo honrar: meus líderes espirituais. Os líderes religiosos e pastores da igreja também merecem respeito e honra por seu serviço e dedicação. Terceira pessoa que devemos honrar: nossos pais. Nossos pais. A Bíblia destaca a importância de honrar os pais, incluindo obediência e tratá-los com respeito. Tem gente que pensa que honrar os pais é só: "Está aqui, papai, mamãe, que eu trouxe, suprir as necessidades." Não é só isso, não. Honrar é tratar com amor, é tratar com carinho, é tratar com dignidade, é prestar atenção no seu tom de voz quando você fala com seus pais. Preste atenção no seu tom de voz quando você fala com seus pais. Você é filho deles, não é pai nem mãe. Honre o seu pai e a sua mãe. Efésios capítulo 6 diz assim: "Filho, honra o teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Se você fizer isso, tudo que você fizer
você vai ser bem-sucedido e você vai ser de longa vida sobre a face da terra. Sabe, eu tenho 2 netos homens. Tenho 3 mulheres e 2 homens. Os meninos são os mais velhos. O Arthur tem 22 anos, ele faz medicina, é o 3º ano de medicina. Ele vai sair com os colegas, ele liga para o meu filho, e agora com o meu filho, pai, olha, a gente vai fazer assim, tal coisa, eu posso ir? Aí o Reinaldinho disse, tudo bem, filho, que horas você vai voltar? Tal hora. Tudo bem, tá. Aí ele disse que tem um colega dele que disse, cara, eu não acredito não. Tu já é de maior, tu já faz uma faculdade, tu tem que pedir para o teu pai que tu vai sair. Ele disse, não estou pedindo, estou comunicando. Meu pai saber onde eu estou, com quem eu estou. Isso é honra. Isso é honra. O neto tem 17 anos. Papai, hoje quando eu estava saindo, papai, olha papai, eu tenho uma colega, sabe, eu estou gostando dela. Mas a mamãe disse que eu ainda não posso namorar. Meu filho, aí começa o interrogatório. Deixa o papai chegar aí que a gente vai resolver essa situação, tá bom? Tudo bem, vou esperar o senhor. Aí, não demora, o Reinaldinho contou. Mamãe, ele já terminou antes de começar. Eu disse, por quê? Porque ele disse uma coisa lá que ela não gostou. Eu disse, não, cara, isso é coisa ultrapassado. Não, então não bate comigo, fora. Então, isso é honra, gente. Prestar conta para os seus pais. Filho que casa e que namora sem os pais abençoarem, só vai andar por caminhos tortuosos. É desrespeito. É desrespeito. Ouça o seu pai e a sua mãe. Obedeça os seus pais e as suas mães. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Honre o seu pai e a sua mãe. Cuide bem. Cuide bem. Para quando eles forem para o céu, você não chorar o remorso. Chorar apenas a saudade. Apenas a saudade. Honrar os pais. Honrar os pais. A quarta que temos que honrar. Honre o seu cônjuge. Maridos, você tem honrado a sua esposa? Esposa, você tem honrado o seu marido? Todo mundo se calou, né? No livro de 1 Pedro diz assim, maridos, igualmente vós, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como a parte mais frágil. Parte mais frágil. Esposa, Efésios 5:33 diz assim, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Tem mulher que não respeita o seu marido. Diz coisas absurdas. Tem mulheres muito atrevidas. Não respeitam nem a Deus, imagina o marido, né? Maridos, honrem. Sabe, quando o meu precioso esposo foi para Jesus, na hora lá do velório, que já íamos sair, eu dei uma palavra lá. E a minha irmã, lá no velório, tinha um link. E a minha irmã estava assistindo o velório lá no Rio de Janeiro. E a amiga dela ligou para ela e disse assim, ô querida, agora eu não posso falar com você, que eu estou assistindo aqui o velório do meu cunhado, o enterro já vai sair, a minha irmã vai dar uma palavra. Aí ela disse,
Mana, passa o link para mim que eu quero também ouvir essa palavra. E a minha irmã passou o link para ela. E ela ouviu. Perdão. Ela ouviu a palavra. Você sabe que essa mulher me ligou? Não sei quem é. Pastora, eu quero dizer para você que a minha vida mudou depois dessa palavra que eu ouvi. Porque eu falei que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E que o meu esposo sempre viveu a vida comum do lar. E que a mulher tem que honrar o seu marido. E olha o que acontece. Porque ele ama tanto, isso eu falei no velório, a sua esposa e cuida bem dela, que ela quer honrar ele, fazendo as coisas que ele gosta, comidinhas preferidas, né, arrumando a casa do jeito que ele gosta. Eu sempre arrumei a casa do jeito que o meu marido gostava, e ele olhava e dizia assim: "Oh, o Jean está tão lindo, Jean, você é tão zelosa." Esses dias eu modifiquei tudo lá em casa. Irmã Leiliane chegou na hora lá. Sabia que a irmã Leiliane desmonta móveis? Desmontou meu sofá, botou no lugar que eu queria. Ela está sentada ali atrás, chegou na hora, enviada por Deus para me ajudar. Eu fiz uma mudança lá no apartamento. Então, queridas, eu disse, e porque eu honro tanto fazendo o que ele gosta, às vezes, eu não quero esse móvel aí. Aí o marido diz, amor, não é melhor deixar aqui? Não, não quero. O que custa? Deixa lá. Depois você, com muita sabedoria, vai conscientizando ele para mudar de lugar. Olha, um dia o meu esposo comprou um negócio lá. Era bonita, assim, uma paisagem, mas ela era meio soviética, assim, eu não gostava muito, não. Aí trouxe o rapaz para sentar lá, aí ele amava aquele pôster, tomou a parede do quarto todinho, papel de parede. Eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer agora para arrancar esse papel daí? Aí eu fiquei planejando. Quando eu olhei para o cantinho, estava saltando coisa. E todo dia eu ia lá, cutucava, arrancava um pedacinho. Eu baixava um pedacinho. Quando viu, já estava assim, quase 2 palmos, aquilo arriado assim. Aí ele almoçou, foi se deitar esse dia. Eu disse, oi, rei, Dinha, não acredito no que eu estou vendo. Você é uma mulher tão zelosa, Lourdinha. Olha aqui como está isso. Ou você arranca, eu passo uma cola, manda consertar. Eu disse, melhor arrancar logo, né? Não. Arranquei, resolvi uma situação sem criar contenda, sem criar confusão. Arranquei, eu disse, rei, tu tem que chamar o rapaz para pintar. No outro dia chamou o rapaz, pronto, me vi livre daquela coisa horrorosa, sem contenda, sem briga, sem nada. Mas tem mulher que fica um pé, sabe a mulher rixosa? Eu não quero. Você só perde. Então, queridas, aí o que aconteceu? Ele pegou, Dinha, vamos tirar. Tiramos, aí tá. Quando foi depois, eu comecei a falar sobre o marido amar sua esposa. E como a esposa deve honrar o seu marido. Como você honra o seu esposo? Cuidando da roupa dele, mesmo que não seja você que lave. Arruma na posição que ele gosta, olha os sapatos, está tudo direitinho. Ele gosta de dormir de que lado da cama? Tem um travesseiro, o Reinaldo gostava de muitos travesseiros, eu botava tudo para lá, do jeito que ele gostava. Não adianta bater de frente.
Aí eu disse, e porque você honra tanto o seu marido, ele quer te amar mais. E porque ele te ama mais, você honra mais. Aí fica aquele círculo vicioso. Eu quero honrar mais, eu quero amar mais, eu quero honrar mais, eu quero amar mais. E isso é o bom andamento da casa. O casamento lucra, seus filhos lucram, todo mundo lucra. E essa mulher ouviu eu falando isso lá no velório. E ela mandou, não demora a bater lá na minha porta. Eu fui abrir, era uma cesta de café imensa. Nem conheço a mulher. Mandou deixar para mim. Ela disse que aquela palavra que ela ouviu mudou a vida dela, porque ela batia de frente com o marido. Agora ela botou tudo no lugar que ele queria. Isso é honra. Deixa ele. Deixa ele. Quando nós íamos viajar, o rei, qual é a roupa que você quer levar? Aí ele ia lá, ele tirava uma bermuda, uma calça e 2 camisas. Imagina, né? A gente viajando, quando ele olhava a minha mala, eu não acredito, você vai levar essa mala? O Reinaldo, nós não vamos voltar amanhã, não. Aí eu disse, é isso que você quer levar? É, tudo bem. Eu pegava, enchia